Hello, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. E na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o verbo can, certo? Então, gente, o verbo can é um verbo modal, certo? Ele faz parte da classe de verbos modais, né? Então, what is modal verb, né? O que é um verbo modal, né? Para a gente entender o verbo can, a sua finalidade, nós precisamos primeiro aprender sobre a sua classe, né? Então, como eu falei, ele é um verbo modal, ele faz parte da classe de verbos modais, e um verbo modal, né, na língua inglesa, ele tem como função auxiliar o verbo principal em uma frase. Ou seja, naquela frase ali, ela vai ter dois verbos, um verbo principal e um verbo modal, né? Existem vários tipos de verbos modais, tá? Existem vários. Então, esse verbo modal, ele vai auxiliar o verbo principal, ou seja, ele tem como função dar um enfoque, né, no verbo principal. Esse enfoque, né, ele pode ser mudar o sentido da frase, como também, né, enfatizar o que eu quero dizer com aquele verbo principal. Certo? Então, essa é a função de um verbo modal. E aí, o verbo can, ele é um verbo muito utilizado na gramática, certo? Então, a gente tem que aprender sobre os seus significados, sobre o seu uso, né? Ele é um verbo que ele possui vários significados, né? Então, nós podemos usar ele de várias formas. Vai depender do contexto, né, que a gente esteja falando ou escrevendo. Então, o verbo can, ele pode significar possibilidade, né? Eu posso falar sobre uma possibilidade, posso falar sobre uma capacidade ou habilidade, posso usar ele para falar sobre uma permissão, né? Para dar ou negar uma permissão a alguém. E também uso ele para fazer um pedido, certo? Vamos ver em exemplos o uso desse verbo. Temos aí o primeiro exemplo, it can happen with you too, que significa isso pode acontecer com você também. Isso pode acontecer com você também. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Eu estou expressando uma possibilidade. Então, nessa frase aí, né, o que eu estou querendo dizer é expressar uma possibilidade. Quando eu digo isso pode acontecer com você também, quer dizer que isso pode ou não pode. Enfim, é uma possibilidade. Segundo exemplo, she can speak Chinese. Ela sabe falar chinês. Quando eu digo ela sabe falar chinês, eu estou falando sobre o quê? Sobre uma habilidade que ela tem, né? Ela tem a habilidade de falar chinês, certo? Outro exemplo. My sister can go with you. Minha irmã pode ir com você. Eu estou expressando uma permissão, tá certo? Eu estou permitindo, né, que a minha irmã vá com você. Minha irmã pode ir com você. E no último exemplo, can I use your phone, please? Posso usar seu telefone, por favor? Então, estou fazendo o quê? Eu estou fazendo um pedido. Então, né, o verbo can aí é uma pergunta e eu estou pedindo para usar seu telefone. Então, como vocês podem ver, né, nós temos aí 4 exemplos diferentes um do outro, em que o verbo can, né, cada exemplo ele expressa uma função diferente. Então, o verbo can, ele é multiuso, serve para várias coisas, né? Vai depender do que você queira falar. Então, gente, como é que eu uso o verbo can? Então, né, como vocês sabem, ele pode ser usado em frases afirmativas, negativas e interrogativas. E como eu falei para vocês, ele vem sempre acompanhado de um verbo principal, ou seja, ele nunca vai estar lá sozinho, né? Eu vou ter o sujeito, que pode ser eu, pode ser você, pode ser ele, enfim, eu vou ter o sujeito. Depois vai ter o verbo can, que serve como verbo auxiliar, e depois o verbo principal. Temos aí nesses exemplos o verbo principal, dance, que significa dançar, né? Então, na frase afirmativa aí, I can dance, you can dance, né? Eu danço, eu posso dançar, você pode dançar.
he, she, it can dance, we can dance, you can dance, they can dance. Então, gente, como outra coisa, né, que podemos observar é que na conjugação do verbo can, ele não se modifica, tá certo? Ele permanece da mesma forma para todas as pessoas, mesmo que seja simple present, mesmo que seja, certo? Então, a conjugação é a mesma, a escrita é a mesma para todas as pessoas. Nas frases negativas, né, nós sabemos que para uma frase ficar negativa, nós precisamos acrescentar o not. Então, a junção de can mais not fica cannot, certo? Vocês podem usar a forma abreviada ou cannot, certo? I cannot dance. Nas frases interrogativas, como vocês já sabem, nós temos que trazer, né, o verbo auxiliar para frente do sujeito. Então, a estrutura vai ficar o verbo auxiliar, mais o sujeito e o verbo principal. Can I dance? Can you dance? Can he, she ou it dance? Can we dance? Certo, gente? Então, é muito simples, é muito fácil o seu uso, né? Para saber, por exemplo, se aquela frase lá está falando sobre permissão, sobre habilidade, eu preciso traduzir, né? Ou eu preciso saber o contexto da minha fala com alguém, certo? Então, se ainda ficou alguma dúvida sobre esse verbo, pode falar lá no WhatsApp, tá certo? É um verbo, né, que nós só aprendemos mais sobre eles quando vamos para a prática no exercício. Aqui estão as fontes. Por hoje é isso. Um beijo e até semana que vem.